Entramos neste momento exatamente saudando a audiência do YouTube, do canal TV Graça Brasil. Vocês que estão no YouTube, olha, é uma convocação para vocês. Não é um convite, porque vocês já são parte da família da fé, mesmo sem saber. Muitas vezes você não sabe de que família você pertence. Você pensa que você pertence à família, eu sou mineiro, eu sou paraense, eu sou do Nordeste, eu sou do Sul. Você é do céu, abençoado. Você é um cidadão celestial. E nós estamos aqui para te convidar e para te convocar para a reunião da família. Aqui vai ser uma reunião familiar, nos dias 15, sexta-feira, feriado, proclamação da República. Não vá trabalhar nesse dia, venha para cá. São Paulo, aqui, estaremos aqui te esperando. Você está com a reserva aqui, o seu lugar está reservado. Dia 16, sábado. Não posso vir nos 2 dias, vem no sábado, ou vem na sexta. Se você vier na sexta, vai ficar os 3 dias, eu tenho certeza, que vai gostar tanto que não vai embora mais. Vai arrumar um hotelzinho por aqui, vai ficar por aqui. Se vier no sábado, você vai falar, por que eu não vim ontem? E vou ficar até amanhã. Se vier no domingo, você vai falar, me dá a gravação dos outros 2 dias, eu quero estar aqui. Então venha, será uma festa dos deuses, como você nunca viu. Se você pensa que já conhece graça, venha ver o que é graça e apostolado. Venha ouvir o que a fonte da graça trouxe para todos nós durante todos esses anos. Tá certo, abençoado? Estamos te esperando para te receber com gozo aqui. Você, abençoado com todas as bênçãos. Abba, Pai, por isso. Serão 3 dias, sexta e sábado, 18 horas, aqui em São Paulo, Rua Cesário Alvim, 275, no Belenzinho. Fácil de chegar. É só você entrar aí no canal, você vai ver no WhatsApp. Chama o convite? Estão me falando para chamar o convite. Então põe tudo isso aqui no vídeo aqui. Chama o convite também. Vamos lá. Vamos ao convite. Acesse imediatamente. Abençoado, abençoada, eleitos de Cristo, em nome do Ministério Crescendo em Graça no Brasil, convidamos você a estar conosco e com toda a amada Igreja de Cristo, unida na perfeita unidade espiritual, em nosso seminário 2019, em Graça e Apostolado. Local: Rua Cesário Alvim, 275, Belenzinho, São Paulo, capital, a 10 minutos do metrô Bresser. Dias 15 e 16 de novembro, sexta e sábado, a partir das 18 horas. Domingo, dia 17, a partir das 10 horas da manhã. Presença confirmada da amada família da fé no Brasil e internacional, e também do bispo Luiz Martinguinho, desde Bogotá, Colômbia. Venha você também desfrutar de 3 dias reunidos com os deuses em louvores, ministrações da palavra do verdadeiro evangelho da graça e apostolado. Sua presença será fundamental para o seu aprendizado e crescimento espiritual. Maiores informações, inclusive sobre hospedagem em São Paulo, faça contato pelo WhatsApp 0 operadora 11 95002 5531 ou 0 operadora 11 93802 1617. Mas faça isso rapidamente. Confirme a sua presença para que possamos fazer a sua reserva com antecedência. A entrada, claro, é gratuita. Abençoados com todas as bênçãos. Seminário
2019, Brasil! Podemos entoar um canto angelical. Ah, papai! Assim é. Recebam essa palavra. Quantos virão? Todo mundo! Ah, papai! Todo mundo estará presente aqui. Não há desculpas contrárias, não há. Todos estarão presentes. Será algo inesquecível. Eu recebo que a transformação, se não veio até lá, virá nesse dia. Recebo que é hoje. Se for hoje, então, aí ficou demais, papai. Aí a festa vai ser boa. O tema, vamos introduzir nesse momento as palavras inefáveis daquele que nos ensinou. Um tema espetacular. Eu nunca tinha ouvido isso. Já ouvi que o diabo foi destruído, claro. É tema básico. Mas o que está aqui hoje, você nunca tinha ouvido sobre este tema. É algo espetacular. Ministrado com a elegância. Ministrado com a originalidade. Ministrado diretamente do trono da graça. Ele não pegou de ninguém. Ele não copiou de livro. Ele ouviu, assim como Paulo ouviu. E a sua interpretação é inigualável. Colossenses capítulo 1, verso 13. O qual nos livrou da potestade das trevas e trasladou ao reino do seu amado Filho. Fomos livrados, diga, eu fui livrado do diabo e foi transportado para o reino do seu amado Filho. Nossa posição em Cristo foi obtida há 2000 anos. Esse nos livrou se cumpriu na cruz. Se você já participou de shows de feitiçaria religiosa no sistema religioso, onde você viu ou pensou que ouviu o diabo falando, você se enganou. Você viu um diabo falando porque foi uma carne que falou, e carne é diabo, mas você não ouviu o diabo falando. Não existe isso. O diabo foi aniquilado há 2000 anos, e ele não voltaria para dizer, eu fiz isso na vida daquela pessoa. Não. Quem falou foi a carne enfeitiçada pelo sistema religioso. Se você pensa que você já foi a algum show diabólico por aí, você não foi em shows do diabo onde ele se manifesta, onde ele põe a mão para trás da pessoa e fala com aquela voz de Hollywood. Não, você não ouviu o diabo falando. Você ouviu uma carne enfeitiçada falando, porque o diabo foi destruído na cruz de Cristo há 2000 anos atrás. Depois da cruz não podemos dizer, livra-nos do mal. Sabe aquela oração do Pai Nosso? Livra-nos do mal. Ele já nos livrou do mal. Não há mal em nós. Não há nenhum mal. Todo bem que está em cada um de nós é o que manifesta dentro de cada um de nós. Somente JH nos explicou o que aconteceu na cruz e honramos esse sacrifício. Nos declaramos livres e em seu reino e em sua igreja sob sua cobertura. Você vai ficar de pé como eu estou aqui agora e vai dizer assim: o diabo foi destruído. O império do diabo foi aniquilado. Com essa confissão vamos receber aquele que nos ensinou e que nos revelou esta palavra. O doutor, o apóstolo, o edificador da igreja, José Luiz de Jesus Miranda. Vamos ouvi-lo? Papai. TV Gracia apresenta as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça, nos lábios de Jesus Cristo Homem. Papai! Hoje temos um tema não apto para religiosos, nem para nervosos, assim que se você sofre dos nervos, pode ir agora. O tema é a destruição de um reino. A destruição de um reino. Vamos começar com Lucas, o livro do doutor Lucas. Lá no capítulo 11, verso 21. Lucas 11, 21.
Ou podemos ler o verso 18 para ver o contexto do que está se falando. Lucas 11, no verso 18, nos dá o contexto do que vamos ler no verso 21. Quando tiverem todos, dizem Abba, Pai Deus, Abba, Pai. Olha, estamos agradecidos, papai, te damos graças neste dia pela forma que nos usas e por nos ter revelado esta preciosa palavra que nos dá liberdade. Agradecidos estamos de ti, todos devemos a ti. Tu levas toda a glória e toda a honra. Diz o verso 18, e se também Satanás está dividido contra si mesmo, como permanecerá seu reino? Já que dizeis que por Beelzebul eu expulso os demônios. Veja no verso 21, diz, quando o homem forte e armado guarda seu palácio, está em paz o que possui. Aí estamos todos. Pense isto, quando um homem forte e armado, forte e armado, guarda seu palácio, o que acontece aos pertences dele? Estão o quê? Seguros? Porque é um homem forte, está armado, e tudo que tem está seguro, ele se sente seguro. Mas veja o detalhe aqui. Mas quando vem outro mais forte, diga mais forte, do que ele, e o vence, lhe tira todas as suas armas em que confiava e reparte o despojo. O que não é comigo é contra mim, e o que comigo não ajunta, espalha. Olha, tu sabes que o sistema religioso está espalhando. Está espalhando porque Cristo pôs fim ao reino de Satanás e o sistema pensa que Satanás está em pé. Então ele dá um exemplo e diz, vejam, quando um homem forte, armado, cuida do que tem, está seguro, mas se chega outro mais forte, senhores, perdeu tudo. E o que é que está dizendo o Senhor aqui? Que Satanás estava muito seguro e bem armado, tinha o poder da morte, usava a lei para dar força ao pecado, e então ele estava bem seguro. Ezequiel diz que ele é um que meteu a um povo, o meteu preso e nunca lhe abriu as portas de saída desses presos. Ele estava bem seguro, possuía tudo bem possuído, mas apareceu Jesus Cristo, o homem mais forte, e lhe tirou tudo o que tinha, e veio bem armado, e o matou e o destruiu. Está destruído? Pois não demos vida ao que não tem. Satanás ficou destruído. Vamos ver como Isaías, desde o Velho Testamento, na Escritura, desde lá Isaías vem profetizando que Satanás seria destruído. Eu necessito de um povo bem preparado. Eu não quero gente que esteja dizendo amém, a graça e o apostolado e que não saiba em que crer. Eu quero que tu escrevas estes versos, mantenha-os claros, porque eu necessito de um exército e que cada soldado esteja bem seguro do que estamos fazendo, porque estamos transformando o mundo inteiro. Tu não podes pegar isto leve, quando tu vens aqui a escutar isto, tu tens que tomar nota, tens que memorizar, para que quando te digam, veja, vocês estão enganando aí, dizendo que o diabo está destruído, um momentinho, a mim não estou me enganando. Não, eu sou uma pessoa pensante, eu sou uma pessoa que esquadrinha, e o que me dizem tem que ter base bíblica. Portanto, eu quero que tu tomes, para que quando te perguntem assim, leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia, a mesma que você tem. Amém? Veja como o apresentou Isaías no capítulo 27, falando de Satanás. A destruição de Satanás, a destruição de seu reinado. Isaías capítulo 27, diz no verso 1, tem todos? Vamos esperar que vocês encontrem Isaías 27. Verso 1 diz, naquele dia o Senhor castigará com sua espada dura, grande e forte. Olha, tu sabes que o homem forte, quando guarda sua casa bem armado, possui tudo o que tem bem seguro, mas quando aparece esse dia,
que o homem mais forte e bem armado viria Jesus Cristo quando foi à cruz do Calvário. Esse é o grande dia que menciona aqui, diz naquele dia. Diga naquele dia. Isaías profetizou muito antes, disse naquele dia, quando o Senhor se manifestar e for à cruz e morra, veja o que vai acontecer com a serpente tortuosa. Diz naquele dia, o Senhor castigará com sua espada dura, grande e forte, ao Leviatã, serpente veloz, ao Leviatã, serpente tortuosa, e matará, diga matou, matou. Olha, tu sabes que o diabo morreu há 2000 anos? Alô? O diabo foi morto há 2000 anos, e tu sabes, quem não sabe disso? A chamada igreja cristã. Estão pelejando com o morto, senhores. Os pastores estão pelejando com o morto. Isso é a última coisa que eu pelejarei com o morto, hein? Pelejando com o morto e dando autoridade ao morto. Alô? Dizem, e matará, digo matou. Por que dizem matará? Porque aí não havia acontecido, era profético. Mas quando foi à cruz, o que ele fez? A serpente, ao Leviatã. O matou, o destruiu, o aniquilou, o desfez. Alô? Olha, isto é palavra de Deus, sabe? E palavra bem traçada, para que não te digam, olha, veja nessa igreja, te lavam o cérebro a um com doutrina falsa. Não, doutrina o quê? Olha, leia sua Bíblia antes de falar assim. Veja como diz. Verso 2, naquele dia, cantai acerca da igreja, acerca da vinha do vinho vermelho. Alô? Essa vinha é a igreja. E veja o que diz. Diz, eu, Senhor, o aguardo, cada momento arregarei, aguardarei de noite e de dia, para que ninguém, alô, para que ninguém a danifique. Alô, o Senhor, suas ovelhas ele tem em suas mãos. Estes pregadorzinhos por aí dizem, se atrevem a chamar-me falso. Olha, são atrevidos. Então, tudo que eles afirmam não tem Bíblia. Mas aqui eu tenho Bíblia, senhores. Olhe clarinho o que diz aí, hã? Imagine. E que mandando desligar a rádio, sabe por quê? Porque os mandamentos produzem desobediência. Quanto mais mandam desligar, mais aprendem. Veja, eu conheço um casal que era da igreja, então quando chegava às 12, cada um pegava um fone de ouvido particular, porque estão ouvindo música, estavam ouvindo a mim. Então um dia, sabe o que você está ouvindo? Nada. E bom, o que você está ouvindo? E estavam ouvindo os dois a mesma coisa, escondidos, porque eram líderes de uma igreja. É que esta palavra você se põe a ouvir, é que esta palavra é tremenda. Essa palavra satisfaz, esta palavra preenche, verdade que sim? O conhecimento é poder. O profeta disse, veja, conhecimento de Deus quero e não sacrifícios. E hoje as pessoas estão em sacrifícios sem conhecimento. Olha então, já Isaías vinha profetizando disto. Vamos ver, Ezequiel, passe aí mais uns 2 profetinhas. Estes são os profetas maiores, depois de Isaías vem Jeremias, e depois de Jeremias vem... quem vem? Ezequiel. Ezequiel 28, veja o que diz. Escreve estes versos. Eu recomendo aos que estão me escutando pela internet, pela rádio, que peguem um detetor de mentiras e anote tudo que eu vou falando para ver se é verdade. Façam como os cristãos bereanos, aqueles do livro que diziam, olhavam e esquadrinhavam para ver se estas coisas eram assim. Verdade que sim? Eu gostaria de ter uma igreja que, se eu estou mal, diga, pastor, você está mal. E eu veja que bem, como me dizem que eu estou mal, diga-me em quê? E provem. Não me digam, não, os caminhos bereanos dizem assim, não respeito. É que eu não sinto assim, menos eu vou respeitar. Tem que dizer, está escrito. Com isto, é que eu estou fazendo uma reforma no mundo, com uma informação escrita. Eles necessitam crentes bem educados, como vocês, crentes bem preparados. Mulheres, jovens, crianças, anciãos, todos equipados. É um exército que sobe preparado para a batalha.
Diz Ezequiel 28, verso 17, falando do diabo: se enalteceu teu coração por causa de tua formosura. Olha, Satanás era bonito, hein? Por aí o pintam com tridentes e com cabeças. Verdade que sim? E dizem que era formoso. É que tudo que Deus faz, ele faz formoso. Veja, até um diabo formoso ele fez. Verdade que sim? Nosso papai Deus faz tudo bem bonito, diz. Diz: enalteceu teu coração por causa de tua formosura. Corrompestes tua sabedoria por causa de teu esplendor. Eu te lançarei por terra em Adão. Alô? Eu te lançarei por terra diante dos reis, te porei para que vejam a ti. Com a multidão de tuas maldades e com a iniquidade de tuas contratações, profanaste teu santuário. Eu, pois, saquei fogo do meio de ti, o qual te consumiu e te pus em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te olham. Onde? Na cruz do Calvário, senhoras e senhores. Esse foi um ato que todo mundo conhece. Os judeus conhecem, os não crentes, os conhecem todas as religiões, que na cruz aconteceu alguma coisa diante dos olhos de toda a terra. Diz, verso 19, todos os que te conheceram dentre os povos se maravilharão sobre ti, espanto serás, e para sempre deixarás de ser. Diga, para sempre deixará de ser. No Calvário deixou de ser para sempre. Tu sabes que os chamados cristãos hoje se põem a ler esses contos quando Jesus expulsou os demônios e se meteram nos porcos, e quando disse aquele: olha, demônios, te saco, e falavam e tudo. Mas na cruz destruiu as potestades, os principados, e destruiu a Satanás. Para sempre deixarás de quê? Pois tu sabes que os chamados cristãos hoje estão esperando que ele deixe de ser e que no final... o final é bom, o final é a festa de transformar nossos corpos. Satanás não tem parte nem sorte nisso. Ao destruí-lo no seu tempo, você acha que vai destruir esse aparato agora, quando a festa está montada? Não, isso Deus sacou do meio, limpou a casa, varreu com tudo, o homem forte chegou e destruiu. Não há tal coisa como Satanás com engano. Veja o show, esse que fez Marta Suzana, que querem provar aos ateus que Deus existe. Você não sabe que esses ateus são ateus por causa da religião cristã? Os chamados cristãos são os culpados de que existam pessoas assim. Agora, esses ateus, quando me escutam, eles não creem em Satanás, vão me escutar e vão dizer: olha, assim sim que eu vou deixar de ser ateu. Você não vê que Satanás eles usam para meter medo nas crianças, para meter medo nas pessoas? Isso é um conto. Olha, diga-me uma coisa abençoada. Alô, tu estás me escutando? O que aconteceu com Satanás? Que deixou de ser? Olha, e por que os cristãos creem no inferno sem Satanás? É ridículo. Isso é como uma prefeitura sem prefeito? Alô? Jó diz que o grande Satanás está aí com um tridente e o lago de fogo e enxofre, e quando tu morreres porque te portastes mal, te jogam ali e ali, começas a chorar. Me deem água. Mas os espíritos não se queimam. Como é que você vai crer em semelhante conto de velhas? Os espíritos não se queimam. O corpo é onde apodrece aqui. Por isso é que veja, por isso é que o apóstolo Paulo, atente bem. Olha, por isso é que quando tu lês, de Romanos a Hebreus, tu não vês inferno nem vês diabo. Por que não vês? Porque o tiraram do meio. Paulo nunca perdeu tempo falando dessas coisas. Tu sabes quem fala dessas coisas? Os apóstolos da circuncisão. Porque eles, pobrezinhos, não sabem nada. Se eles o que sabiam eram parábolas que Jesus falava. Olha, disse um pastor em Costa Rica, eu não estou de acordo com ele. O diabo sim existe. E depois disse: ai, mas que bom se fosse como ele diz. Olha, então, agora vamos vamos a Gênesis 3,15, o primeiro livrinho, desde ali. Diz: Deus falando com Satanás, diz:
e porei inimizade entre ti e a mulher. Aí Satanás é símbolo de serpente. Tem gente que crê que havia em si uma serpente, mas se Deus fala com um homem. Alô? Pense um pouquinho e descubra tudo. Abençoado, isso está em tua mente. Diz que falou com a serpente. Diz, e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre tua semente e a semente sua. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás no calcanhar. Isto é na teologia. Eles sabem que está falando aqui da cruz do Calvário. Ou seja, a semente da mulher, que neste caso Cristo é essa semente. Então Cristo veio e o feriu na cabeça. E então Satanás nos feriu no calcanhar. Aqui como chamam esta parte de trás do pé? Calcanhar. A isto chamam como? Pois nos deixou a carne danificada. O único diabo que eu conheço é José Luiz de Jesus em carne. Este é o meu diabo. O visível, por dentro, sou um tesouro. À semelhança de Jesus Cristo. Pois nos feriu, viste? Nos deu pancadinhas, porque esta carninha que temos é má. Alô? Mas onde feriu a semente? Onde? Com sua espada grande, matou ao Leviatã. Diga, que bom que mataram o diabo. Há 2000 anos o mataram. Hoje estamos celebrando sua morte. Que bom que Satanás foi morto. Olha, se com Hollywood, fracassa, porque não podem fazer mais filmes. Tu sabes com quem vivem todos estes personagens de Hollywood? Com os cristãos, com os chamados cristãos, que dão matéria para que eles façam seus filmes de demônios. O homem-lobo, chupando sangue, todas essas bobagens que os cristãos hoje creem. Olha que dano fez Roma ao mundo, hein? Mas tranquilinho, que nós agora mesmo vamos estar com retribuição. Este mundo vamos consertar. Este trabalho foi que me deram a consertar este mundo, e vamos ver o dia em que todo esse sistema tem que se submeter a este ensino. Todo mundo vai se submeter. Olha, vamos agora rapidinho a Lucas, capítulo 10, e agora vamos avançar porque a evidência, agora vamos para a história. Lucas, capítulo 10. Capítulo 10, vamos ler do verso 17 ao 20. Agora estamos antes da cruz. Já quase está chegando a destruição. E Jesus Cristo adverte aqui. Lucas 10, verso 17 ao 20. Todos com Bíblia, todos dando evidência a esta matéria de ensino que é importantíssima, porque são as convicções do Ministério Internacional crescendo em graça. Com estas verdades, com esta espada, é que nós pensamos cortar a cabeça a esse sistema ramérico. Este é um sistema que adulterou. Todos os cristãos do mundo estão em adultério espiritual. Estão em rameirismo religioso. Estão dando vida ao que Cristo veio matar. Cristo veio na cruz para pôr fim à serpente. Deu morte, morreu, matou, o grande dia do Senhor veio. E os cristãos todos, os domingos, debocham do sangue de Jesus, debocham do trabalho que ele fez. Esse trabalho vicário foi para exatamente destruí-lo. E ao menos um pastor hoje há desonrando esse pacto, debochando de Cristo em cada pregação. Há que tapar-lhes a boca. Está mentindo? São mentirosos. Um povo mentiroso. Enganando a humanidade, tanto que sofreu a humanidade, tanto engano, os políticos enganam, os povos enganam, a tradição engana. E então agora chegam e que a Cristo e seguem enganando. Isso tem que terminar, irmão. E isso através de ti e através de mim, que vamos fazer isso. Porque mentiram ao povo. Depois dizem, não nos escutem. Tu sabes o que é isso? Não os escutem.
quando isto é o que vai dar a eles o que eles andam buscando, olha, para completar o abuso, não os escutem. Quando chegar o programa deles, desliguem a rádio, manda. Parece a minha mamãe quando me dizia, tenha cuidado com isso que cai no livro negro. E o livro negro foi o que me deram para... Verso 17. Voltaram os 70 com gozo. Estamos falando antes da cruz, hein? Entenda bem quando leio. Antes da cruz. Voltaram os 70 com gozo, dizendo, Senhor, até mesmo os demônios se nos sujeitam em teu nome. E lhes disse, eu via a Satanás cair do céu como um raio. Cristo já estava dizendo, vocês estão vendo demônios? Veja, eu vejo a Satanás logo, logo caindo como um raio. Deixa que eu vá à cruz. Por isso, quando Pedro lhe disse, mestre bom, não vá à cruz, aparta-te de mim, Satanás. Tu não vês que aí é que eu vou destruir o mentiroso? Ao ladrão? À serpente tortuosa? Ao Leviatã? Aí é que eu vou destruir. E o advertiu, então lhes disse, eis aqui vos dou poder de pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos danificará antes da cruz. Mas não vos regozijei de que os espíritos se vos sujeitam, isso é uma bobagem. Vocês se regozijam disso? Isso é uma bobagem. Veja o que lhes disse. Regozijai-vos de que vossos nomes vão ser escritos. Estão escritos. E você vê esses ignorantes, passe à frente para que teu nome seja escrito. Se isso já vem desde antes, escrito. E tudo o que está escrito, vai ser chamado. Vamos a João, próximo livro da história. João. Eu não sei por que João não disse isso a Pedro. O que vamos ler agora? Pedro disse que Satanás está como um leão rugente. Olha aqui atrás tem esse Pedro na cabeça. A verdade é que Pedro era um pescador que de Bíblia não sabia nada. Olha, tivesse estudado aí Isaías 27, Ezequiel 28, veja, Pedro teria sido inteligente, mas seguiu bruto. Seguiu o que era um pescador. Ele sim sabia pescar, ouviste? Mas Bíblia não entendia nada. João 12, isso foi o que eu disse, João 12. Pois com razão Paulo disse que estava de condenar. Olha, Pedro, tu estás de condenar. Que pena, passaram tantos anos, nem a cruz te ajudou. Paulo disse a Pedro, parece que era de outra semente, porque esse rapaz não aprendia. Eu, quando ouço uma pessoa, escuto e não aprende, parece que ela não tem ouvido o ovelhio. Porque os lobos são os que não escutam a voz. Veja, o que me escuta, seja pela rádio, pela televisão, por internet, e não me entende, há que pôr em dúvida que tipo de ouvido, se é um lobo ou uma ovelha, porque a ovelha tem um tímpano que diz, minhas ovelhas ouvem minha voz. Olha, me escutam claramente com Bíblia traçada, clara, e seguem em sua ignorância? Duvido que sejam ovelhas, então. Parece que os meus oponentes são lobos, que o que estão atentos é dos diziminhos e das ofertinhas, e não estão atentos à verdade que liberta a mente. Olha, capítulo 12, verso 31 e 32, veja o que disse João. Agora é o juízo deste mundo. Olha o que disse Isaías naquele dia. E João diz, já agora é o juízo deste mundo. Agora o príncipe deste mundo será expulso. Onde? Fora! Diga comigo, fora! Olha o que aconteceu com João. Veja o que aconteceu com João. Que boa informação nos dá. Veja, agora. Agora é quando for a cruz, rapaz, olha, se acabaram os demônios, se acabaram as serpentes, se acabaram os escorpiões, se acabou a sorte má, se acabaram os espíritos voadores. Agora é o juízo. Agora o Senhor vai consertar isso. E vá à cruz e conserta. E o cabeção esse de João se põe a escrever Apocalipse que o dragão, o lago de fogo e de enxofre, a besta, o trono branco, o lago de fogo, os juízos, e Pedro, mais cabeção todavia, irmãos, os elementos ardendo cairão sobre a terra. Olha, não pegaram uma classe com Paulo.
Paulo não fala de elementos ardendo, nem de tronos brancos, Tem que ter cuidado com esse livro, irmão. Veja, esse é um livro que não tem respaldo, atende-me bem, não tem respaldo dos profetas. Apocalipse não tem respaldo dos profetas, disse. Alô? Não tem respaldo da história, porque o próprio João disse que ali mesmo ia ser jogado fora, e depois ele mesmo, vê o que acontece, que isto foi inspirado, mas ele escreveu um livrinho, que ele escreveu, e como não quis se submeter a Paulo, tu sabes o que Deus fez, enviou um anjo que fosse a João e o confundisse. Por isso que Paulo diz, irmãos, até mesmo se um anjo do céu despregar outro evangelho, tenha cuidado, porque Paulo já sabia que Deus enviou um anjo de confusão em Pátimos. Foi em jejum e oração para Pátimos, e lá o turbaram e lhe deram uma de cego de cavalos, e você sabe que esse livro ninguém está de acordo com ele. Tu sabes por quê? Que eu me graduei. Eu tenho um curso bíblico de Apocalipse. E tu sabes o que eu fiz com o diploma? Quando eu era pequenininho, me ensinaram a pegar uns aviãozinhos e jogar assim. Pois eu fiz assim e joguei fora. Porque esse livro, ninguém está de acordo com ele. Esse é o único livro que todas as religiões em diversidade opinam diferente. Tu não vês que aí João está vomitando o que Deus limpou? O que Deus lavou com seu sangue, quando disse, te vomitarei de minha boca. Esse livro cheira a vômito. Perdão que eu falo assim, eu falo com todo propósito. Para despertar em ti teu claro entendimento, para que te dê zelo. Agora é o juízo deste mundo, agora é lançado fora. Verso 32. E eu, se for levantado da terra, a todos atrairei a mim mesmo. Em outras palavras, se eu morro e ressuscito, todos meus escolhidos atrairei. Não é que vem por livre-arbítrio, é que ele os atrai. Bem-aventurado aquele que é atraído a ti. Assim diz a palavra do Senhor. Bom, vamos seguir com uma pequena evidência. Colossenses. Me restam 2 versos bíblicos. Colossenses capítulo 1, verso 13. Rapidinho para terminar. Colossenses capítulo 1, verso 13 diz, o qual nos livrou. Vai livrar? Em tempo o quê? Em que tempo que está isso? Passado e presente. Nos livrou da potestade das trevas e trasladou, não só te livrou, te trasladaram ao reino de seu amado Filho, em quem temos redenção por seu sangue, o perdão de pecados. Capítulo 2 rapidinho, capítulo 2, verso 15, veja o que diz. E despojando aos principados e às potestades, o que fez com os demônios e com os principados e potestades, os despojou. O que fez a Satanás, que sacou sua grande espada poderosa e forte e matou ao Leviatã, pois aqui diz que todos os demônios ficaram destruídos. Apóstolo, mas eu leio lá em Mateus, Marcos, Lucas e João que esses demônios eram muitos. Legião me chama, uma vez disse um endemoniado. Certamente, antes da cruz existiram. Pastor, e por que há pregadores que outra via expulsam demônios? Porque estão antes da cruz. E qual é o nosso propósito? Levá-los depois da cruz. Grande salto que tem que fazer, hein? A todos. Todos têm que vir ao lado, à frente da cruz. Eles estão por trás da cruz. Escutava eu de um rabino hoje dizer que, falando da lei, dizendo que tinha que guardar a lei, que Cristo disse que nem um jota nem um tio se passará sem que nada seja cumprido. Claro, na cruz morreu, pôs fim à lei. O fim da lei é Cristo. Romanos 10:4. Pobres em um rabino judeu que crê no Messias. Estiveram enganados com Moisés e agora chegam ao Messias e seguem enganados. Que pena, me dá muita lástima. Já que aceitaram o Messias como Salvador, então agora voltam e se colocam por trás da cruz. Então diz o verso 15, diz, e despojando aos principados e às potestades, os exibiu
publicamente triunfando sobre quem? Sobre eles, plural, eles, triunfando sobre eles na cruz. E depois te diz, portanto, deixando os rudimentos, rapaz, ninguém te julgue por comida ou bebida, ou quanto aos dias de festa, lua nova, ou guardar o sábado, tudo qual é sombra do que há de vir, mas o corpo é de Cristo, ninguém vos prive de vosso prêmio. Satanás foi destruído publicamente, olha, em público. Apóstolo, e o que quer dizer em público? Pois que todos souberam, menos a igreja. E tu dirias, pastor, quem escreve isto? O apóstolo Paulo. E por que os discípulos, Pedro, diz que anda como leão rugente? Porque Paulo não tinha chegado. Lembre que Paulo se converteu 25 anos depois. Pedro já pregava a Satanás e pregava judaísmo e pregava a lei, pregava a circuncisão, porque Pedro não sabia mais nada. A graça só foi revelada a Paulo 25 ou 20 anos depois da cruz. No caminho de Damasco, ele subiu ao paraíso, explicam essa coisa para ele, e Paulo sai explicando, e Pedro diz, quem é este? Veja, depois que eu disse que está como um leão rugente, agora vem a se dizer que está destruído? Olha como que se ofendeu. Vamos terminar com Hebreus 2,14. Diz, o verso 14, assim que, concluindo, por quantos filhos participaram de carne e sangue, Deus, ele também participou do mesmo, na pessoa de Jesus de Nazaré, para destruir. Qual é o tema de hoje? A destruição de um reino. Diga, a destruição de um reino. Deus participou de carne para quê? Para destruir, por meio da morte. Na cruz, verdade? Ao que tinha, já não tem, o império da morte, isto é, ao diabo. E veja o que diz o verso 15, livrar a todos os que pelo temor da morte estavam durante toda a vida sujeitos à servidão. Tu sabes que assim estão em temor? Os chamados cristãos que dizem que estão livres? Mentira! Estão todos em temor de que possam se perder. Eles pensam que a salvação se perde, que tu podes terminar nos quintos dos infernos. Em Porto Rico, veja, em Porto Rico eu conheço um homem que até a idade de 52 anos encontrava um palpitar no seu coração e não encontrava o que era. E isso era enfermo, ia ao médico e não tinha nada no coração, mas ele tinha o coração, mas não encontravam nada no coração dele. Se você está bem, vá embora. E voltava, e eram umas coisas, uma palpitação que lhe dava, que ele dizia, não, vai me acontecer alguma coisa, eu vou no médico. Até que um dia, o abençoado me escutou. E quando se inteirou que o diabo foi destruído, lá se foram as palpitações. Olha, e tu sabes o que eu lhe disse? Mas como assim? Me disse. Bom, é que Deus deu quem eu tenho escutado você, não me dá mais. Ou seja, que tu te curastes com isso? Sim. Então ele disse, e quem tu és? É que eu sou filho de um pastor pentecostal. Ah! Me disse, apóstolo, veja, eu, desde a idade de pequenininho, na mesa, tomando café, no café da manhã, no almoço, eu ouço demônio vem, demônio vai. Demônio vem, demônio vai. E te ouço com 50 e pico anos, eu estava, o que você quer? Eu estava com meu coração palpitando, eu estava assustado, mas agora de em diante se acabaram as palpitações. O medo, olha, vamos estar em pé e saúde a teu irmão. Igreja poderosa de graça. Uma igreja, um povo como jamais houve na face da terra. Essa é a igreja de graça. Abençoados com toda a bênção. Olha, declara-te saudável, próspero, rico. Descanse nessa noite. A seu nome, nós chegamos. A palavra está correndo e sendo glorificada. Somos esse governo que Deus mesmo na terra estabeleceu. Graça e apostolado para a transformação. Somos esse governo que Deus mesmo na terra estabeleceu.
falamos o mesmo, guardando a perfeita unidade. Uma só palavra, a trombeta soa já. Um exército de anjos, as portas nos abrejar. As riquezas do mundo já nos deu o nosso Pai. Bem-vindo, meu irmão, ao governo celestial. Abençoado irmão, Deus te trouxe a reinar. Abençoado irmão, Deus te trouxe a reinar. Abençoado irmão, Deus te trouxe a reinar. Alô, abençoados com toda sorte.